pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez só mais um vídeo do Uni no canal. Hoje o vídeo que eu já tô querendo fazer já tem um tempão, né? Já até mostrei pra vocês que eu já comprei as peças já chegaram, só que ainda não tive condições de pegar pra fazer aqui e raciocinar a respeito disso, que é a instalação dos amortecedores de capô. Eu já tô querendo instalar os amortecedores de capô desde o início, quando a gente começou a mexer no carro, né? Quando a gente começou a fazer essa questão do cofre limpo. Os amortecedores de capô deixam o cofre muito legal e elimina aqui, ó, essa vareta aí, não sei como é que é o nome disso, né? Essa haste aí que segura o capô, que não é muito prática, né? E também é bem feia. Com os amortecedores de capô vai ficar bem bacana. A minha ideia aqui é colocar dois amortecedores de capô dos dois lados, porque o meu toque me impede de deixar só de um lado. No meu caso aqui, como eu não tô usando step, eu tenho essa possibilidade de colocar dos dois lados sem atrapalhar. Eu não sei se no caso de vocês aí, quem tiver Uno e quiser colocar dos dois lados, se vai atrapalhar ou não. Mas a minha ideia é que instala dos dois lados. Eu já comprei os amortecedores de capô, comprei os pinos de fixação, vou mostrar pra vocês direitinho. Tô com algumas ideias aqui de fixação, tava pensando em fazer um negócio mais complexo, fazer um suporte ali, mas acabei que cheguei numa solução bem mais simples e eu acho que vai dar certo. Vou mostrar pra vocês como é feito lá atrás, eu dei uma estudada lá atrás, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, quais amortecedores de capô que eu comprei. Vamos instalar aqui e vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vocês vão ter aí uma dica de como instalar amortecedores de capô da forma mais barata e mais simples possível aqui, dentro do que eu pude pensar aqui. E se der errado, vocês vão ter uma forma de não instalar um amortecedor de capô, mas eu acho que vai dar certo. Mas pra quem tá chegando aí, esse aí é o projeto do canal. Ele tava sem capô recentemente, que a gente removeu o capô pra tirar umas medidas ali, e agora já instalei no lugar, dei uma alinhada, o máximo que eu consegui, os frisinhos ficaram bem legais, justamente porque eu preciso ver se depois, quando fechar o capô com o amortecedor, não vai interferir no alinhamento do capô, porque o amortecedor fica encolhido, né? Mas igual eu tava falando, a gente tirou o capô para tirar as medidas, mas o projeto é todo feito aqui na garagem, todo o cofre, todo o carro, 100%. Nos vídeos passados aí, eu acho que uns 2 vídeos atrás, vocês viram a gente projetando uma plaquinha, até que simples para quem entende de eletrônica, pode ser um pouco complexo para quem não entende, mas pra gente fazer a partida no botão do carro e o botão inverter a luz de acordo com o funcionamento do carro. Quando o carro está desligado, o botão fica branco. Quando o carro está ligado, o botão fica vermelho. Então, cada parafusinho, cada fio desse carro está sendo feito aqui na garagem, desde a pintura até a instalação do som, cofre clean, mudança de frente. Vocês estão vendo aí que a frente está bem diferente. Para quem já acompanha o canal, isso daí já não é novidade, né? Mas para quem pode estar chegando aqui por causa desse vídeo, esse é um Fiat Uno que a gente modificou completamente a frente dele, instalando um farol redondo e ficou sinistro. Estamos modificando também os para-choques. Demos uma parada porque logo vai vir modificação nova aí, e ainda falta pintura do para-choque e tal. Depois dessa nova modificação, a gente vai poder seguir aí na finalização do para-choque. E ainda tem um monte de novidade legal pro carro. O painel que a gente tá modificando completamente. Se Deus quiser, ainda essa semana ou na próxima semana a gente consegue finalizar e trazer aqui pro canal. Ainda tem várias outras ideias aí pra colocar em prática, beleza? Se gostou do projeto, considere se inscrever aí no canal. Se tá gostando do vídeo, deixa seu gostei aí pra ajudar na divulgação. E tem tudo desse carro aí no canal. Só dá uma checada aí que se consegue encontrar tudo que pode ajudar tanto o pessoal que tá mexendo em Uno, né? Quanto o pessoal de outros carros. Tem várias ideias legais, igual a tampa texturizada, sem pintura texturizada, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente fez no carro, tá tudo aí no canal, beleza? Então vou deixar de falar aqui, vão lá pra bancada lá que eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho que eu comprei, o preço, tamanho, tudo direitinho pra quem quiser replicar, ter tudo certinho aí pra fazer. Aqui tá os amortecedores de capô que eu comprei e também as pontas aqui, tá faltando duas, né? Uma tá aqui, a outra eu usei ali pra comprar os parafusos e as porcas certinho pra eu fazer a instalação ali, mas são todas iguais. Eu queria só mostrar pra vocês os amortecedores aqui que eu comprei, de que carro que é, qual o tamanho deles, também falar um pouco a respeito desses pontos de fixação aqui, que tem carros que não usam esses pontos de fixação, mas pra mostrar pro pessoal aí tudo certinho o que eu tô usando aqui. Se você quiser replicar, fica de boa, beleza? Então aqui estão os amortecedores de capô, eu comprei os dois amortecedores, eu acho que esse kit todo aqui eu paguei R$100, ou só no amortecedor foi 100, mais 20 das pecinhas. Foi o melhor preço que eu consegui. Esses amortecedores aqui são amortecedores a gás e a mola, né? São amortecedores da tampa traseira do Celta. Acho que de 2003 a 2008 e 2015 em diante, todos usam esse par de amortecedores. Eu achei ele bem forte. Essa é a minha única dúvida ali com relação ao carro, mas a gente tem como manejar isso ali no ponto de fixação. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Eu acredito que vai, mas eu achei ele bem forte comparado ao que eu testei ali do Uno, que é um só na tampa traseira. Mas se Deus quiser vai dar certo. Então eu peguei os dois amortecedores mais 4 pinos desse daqui, ó. Esses são pinos de fixação para os amortecedores. Eles encaixam aqui na cabeça do amortecedor, tanto de um lado quanto do outro, e eles são rosca M8. Vale a pena dar uma olhada para ver se vai encaixar certinho, porque pelo que eu percebi, existem pinos desses com a rosca mais fina. Então, para você não errar aí, eu usei essa M8, que ela tem 8 mm, a M6, no caso, teria uns 6 mm, enfim. Eu optei pela M8 por causa da fixação melhor e também por bater certinho aqui. Então, peguei 4 pinos justamente porque existem alguns amortecedores que não tem essa cabeça aqui
meio rotulada que encaixa esse pino aqui. O ponto positivo desse pino, que foi por isso que eu peguei ele, foi que ele permite que o amortecedor mexa, desloque, né, não fique alinhado 100%, sem forçar aqui, ó, o amortecedor. Com relação a tamanho aqui, ó, de comprimento total, ele tem 49,5, 49 centímetros. Se você pegar de um ponto de fixação até o outro ponto aqui, dá 47,5 mais ou menos. Já a parte dele que fechada, né, ele tem em torno de 26 centímetros e meio, mas no caso a ponta aqui, ó, quando fechar, ela vai ficar um pouco mais aqui, então vai fechar em torno de 30 centímetros, só para vocês terem uma ideia aí do tamanho do amortecedor. Eu vou usar esse daqui porque são mais discretos, menores, e eu consegui um preço bacana nos dois, então ficou até mais fácil para mim pegar já tudo de uma vez. Agora vamos lá no carro, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos o raciocínio ali com relação à fixação. Dependendo de onde você fixar, você consegue deixar menos peso para o amortecedor ou mais peso para o amortecedor. Vai depender de como que tá seu amortecedor aí e como que é o ponto de fixação lá no carro. Aqui no cofre do motor, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que procurar é um ponto de fixação no capô. Eu acho que é mais fácil a gente começar fixando o amortecedor no capô para depois tentar achar um ponto de fixação aqui na parte do cofre, na estrutura do carro. Justamente porque no capô é onde é mais difícil de encontrar um ponto com resistência para a gente fixar. Então, geralmente, o ponto que você acha é o único que tem e a partir dele a gente consegue acertar aonde vai ser fixado o amortecedor aqui na estrutura do carro para deixar ele com a força mais próxima do que a gente precisa e com a amplitude, né, o ângulo de abertura do capô o mais aberto possível para facilitar aqui qualquer manutenção. Mas dependendo do caso, a gente tem que abrir algumas exceções, né, fazer algumas concessões justamente para o negócio encaixar e funcionar legal. Às vezes o capô acaba abrindo um pouco menos justamente para o amortecedor funcionar legal e não forçar a estrutura do carro. No caso do Uno aqui a gente tem dois problemas principais. O primeiro é que o ponto de fixação aqui, ó, até colei um parafuso aqui, ele acaba sendo encoberto aqui, ó, nesse canto aqui, então fica difícil você passar um amortecedor até esse ponto depois que ele fecha. E o outro ponto que atrapalha também no Uno é a questão da borracha. A borracha justamente fica na passagem da onde vai colocar o amortecedor. O pessoal geralmente quando instala os amortecedores e opta em fixar por aqui, nesse ponto aqui, acaba tendo que cortar aqui, ó, a borracha pro amortecedor conseguir passar aqui. Eu tava dando uma estudada aqui e eu não encontrei nenhum outro ponto que desse para fixar o amortecedor de forma que ficasse bem fixo, tá vendo? Dá para ver que a estrutura mais rígida que tem no capô é essa estrutura aqui que faz a parte de estruturação do capô em si, e não tem nenhum outro ponto fora dessa estrutura mais distante, né, que não encostaria aqui na parte da borracha, que a gente poderia fixar. Então eu até pensei em fazer um suporte aqui mais distante, porém os únicos pontos de fixação que a gente tem são os próprios parafusos aqui que seguram o capô, e quanto mais distante aqui, maior a alavanca. Então esse ponto de fixação de chapa ou de alguma coisa teria que ficar bem reforçado, teria que ser uma chapa bem reforçada para ela não empenar com a força do amortecedor nela. Dessa forma que assim, ó. Então avaliando aqui no meu caso, eu vou fixar no mesmo ponto que o pessoal fixa, que é justamente nessa posição aqui. Porém, para que eu não precise fazer um corte aqui, que eu acho que fica um pouco feio na borracha, no meu caso aqui, eu vou acabar cortando a borracha aqui, ó, e fazendo arremate dela justamente nesse local aqui. Assim eu consigo descer com o capô sem que encoste na borracha, até porque essa parte da borracha aqui, pelo que eu pude perceber aqui, ó, ela não assenta em nenhum lugar, diferente desse lado de cá, ó, que assenta na parte do capô que é mais rebaixado. Esse lado de cá, eu acho que serve só como um guia para a água não voltar para dentro do carro. Então, rapaziada, para fixar aqui o nosso ponto de fixação aqui, eu não vou simplesmente furar ali e colocar uma porca por trás. Na verdade, o que eu quero fazer é uma espécie de um reforço aqui nessa parte da lata, justamente para dar mais durabilidade. Eu acho que a lata aqui, apesar de ser resistente, ter essas dobras aqui, eu acho que com o tempo a tendência do parafuso é, com o amortecedor forçando contra ele empenar a lata. Então, para melhorar isso, para deixar um pouco mais resistente, o que eu vou usar vai ser uma arruela mais espessa, tá vendo? Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. No caso do lado de dentro vai ser já soldada na porca com uma haste que eu vou enfiá-la por aqui, ó, para ajustar, né, para conseguir tarrachar com facilidade. Mas essa arruela aqui vai distribuir a força na área da arruela inteira e não só na área onde está o furo do parafuso com a porca atrás. Assim eu acho que vai dar mais resistência aqui. Vocês podem perceber que na parte de trás, eu tava dando uma checada lá, também tem um reforço do lado onde tem o amortecedor na lata pela parte de dentro da tampa, justamente para não acontecer isso que eu falei para vocês da lata se empenar. Vou até tentar dar uma filmada lá para mostrar direitinho para vocês. Finalizei aqui a primeira parte, né? Eu não filmei porque basicamente foi só soldar aqui e não tem como filmar a máquina de solda com a câmera, né? Porque senão pode estragar a lente. Mas eu basicamente fiz uma pecinha aqui, ó, com uma porca e uma arruela soldada para que eu consiga colocar por trás ali daquela estrutura ali do capô e a porca não gira. Então vai ficar muito mais fácil de eu tarrachar e vai ficar muito mais difícil de soltar. Só explicando para vocês aqui, ó, essa arruela aqui, ó, eu coloquei a maior que eu consegui
justamente para aumentar a área de contato por trás da lata. Então vai vir uma arruela pela frente, onde vai ter o pino, tá vendo? Vai dar uma área de contato legal pela parte da frente para não empenar a chapa, e vai ser essa arruela aqui por trás. Por que eu não consegui uma maior que ela? Por causa do buraco lá, do furo no capô, onde vou passar toda essa peça aqui. O furo no capô tem esse diâmetro aqui, então não consigo colocar uma arruela maior porque não vai passar. Vocês vão ver lá na hora que eu colocar. O que eu fiz? Soldei uma porca na arruela e soldei essa haste aqui. Assim eu consigo colocá-la pelo furo lá, ó, e segurar para rachar o pino por fora, tá ligado? E tem outro detalhe também. A porca que eu escolhi aqui foi uma porca, eu não lembro exatamente o nome, mas ela também é autotravante. Na verdade, eu gosto muito de usar esse tipo de porca aqui, ó. Porém, como eu ia soldar, muito provavelmente ia derreter todo esse teflon aqui, essa parte plástica que tem, que justamente faz a função de travar a porca para não desrosquear. Então existe a porca comum, né, que você encontra, ela é simplesmente rosqueada no parafuso, só que essa aqui tem muita chance de soltar, a não ser que você coloque uma arruela de pressão, né, aquelas arruelas abertas assim, que fazem a pressão quando você racha. Eu comprei, no caso, essa porca aqui, ó, é uma porca um pouco ovalizada, tá ligado? E ela justamente faz a função dessa outra porca autotravante aqui, porém, ela pode ser submetida a calor. Então foi ela que eu usei aqui, justamente porque eu precisei soldar aqui e ela não tem nenhum material de plástico interno que possa derreter. Agora eu vou instalar lá e vocês vão entender direitinho como que vai fazer a fixação disso aqui lá no carro. Tá aí, pessoal, finalizei aqui a instalação, ficou bom, ficou bem fixo, tá vendo, ó? Tá travadaço, só que eu tive alguns probleminhas aqui na hora de instalar e fazer um teste aqui com o amortecedor. O primeiro deles é que, por eu ter colocado essa arruela bem grande, acabou que, comparado ao que o pessoal costuma fazer aí na internet, pino de fixação eu acho que ficou um pouco pra lá. Então ele acabou encostando um pouquinho aqui, ó. E eu tive que rebater essa parte da chapa aqui, principalmente essa parte inicial aqui, pra lá, justamente para a cabeça aqui, ó, do amortecedor não encostar. E eu consegui fechar o capô. Aconteceu a mesma coisa do lado de lá. E outra coisa que eu tive que alterar também, eu só fui perceber depois quando eu encaixei o amortecedor, foi que eu tive que dar um leve empenamento na haste do amortecedor. Justamente porque, como eu coloquei essa arruela aqui e a arruela interna, a angulação do pino acabou seguindo a angulação da chapa. Dá para ver que o pino tá angulado para baixo. Quando você encaixa o amortecedor, acaba que o amortecedor fica jogando para fora e ele tem que acessar esse lado aqui, ó. Então, apesar de eu ter usado o pino aqui, ó, com a cabeça redonda, justamente para me possibilitar ter esse ângulo aqui, ó, que me ajudou bastante, não foi o suficiente. Ainda tive que dar um leve empenamento na barra ali, ó, na haste do amortecedor, para conseguir chegar num ângulo que eu consiga fixar a outra ponta dele aqui. Eu acho que não vai me atrapalhar nada, porque a minha intenção é justamente não fechar ele tudo quando o capô estiver fechado, mas eu vou ter que considerar que agora meu amortecedor só fecha até aqui. Se ele vir mais para cima, eu posso estourar o retentor que tem aqui. Agora eu vou seguir para a fabricação da peça daqui, ó. Eu fiz as marcações que a gente vai medir depois quando a gente for fixar a peça, mas eu vou fazer uma peça com uma chapa e eu acredito que eu vou soldar esse pino aqui na peça. A gente vai elaborar ali, vão ser 2 parafusos fixados na lateral do carro. Acho que vai ficar bem fixo, vai distribuir a área de força, né, por toda a chapa, e eu acho que não vou ter problema mais pra frente não, e vai ser fácil de tarrachar por trás. Tá aí, pessoal, finalizei ali, uma peça bem simples, bem fácil de fazer. Acho que vai funcionar legal ali, mas eu basicamente fiz uma barra chata com 3 furos, sendo que o furo central é o pino. Eu tive que prolongar um pouco aqui, ó, eu fiz uma bucha com a própria porca, tá ligado? Para dar uma altura justamente pro amortecedor não encostar na cabeça do parafuso, que vai ficar aqui, ó. E eu peguei e soldei por trás, tá vendo? Então, o pino aqui, ó, tá fixado, isso aqui vai fixar lá na lata. Assim a gente distribui toda a força do amortecedor na área aqui, ó, e nos pontos de fixação, em 2 pontos de fixação. Então, acho que vai dar muito certo. Agora a gente tem que medir aonde que vai ser esse ponto de fixação lá no carro. E essa é a minha maior dúvida. Tem que saber um ponto certo para que não fique folgado, né? Ou que não fique muito forte quando a gente for fechar o carro. A fixação vai ficar mais ou menos dessa forma aqui assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei justamente mais para frente para não atrapalhar aqui nos parafusos. E agora eu tenho que só localizar um ponto aonde eu vou fixar aqui que vai funcionar direito. Eu marquei esse ponto aqui, mas tem várias coisas que eu tenho que olhar aqui antes de eu decidir se realmente vai ser ali que eu vou fixar. Uma das coisas é a altura aqui, ó, com relação aonde vai ser a fixação. Quanto mais para baixo tiver, mais força ele vai estar fazendo com o capô fechado para cima. Isso pode interferir também no alinhamento do capô e pode deixar a fresta aqui, ó, entre o capô e o paralama maior. Isso vai depender muito da força do amortecedor e quanto para baixo ele tá. Quanto mais reto ele tiver, melhor, que aí ele força o capô na direção para trás e aí não interfere no fechamento aqui do capô. Praticamente ele vai anular a força dele para cima, porque ele vai estar mais reto possível. Então a minha intenção é deixar ele o mais reto, só que eu não posso subir muito, porque vocês sabem que o chicote do Uno ele passa todo aqui, ó, com as abraçadeiras aqui, ó, que tem até o rebite onde eu travei a abraçadeira que segura o chicote. Então provavelmente vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Agora eu tenho que decidir se eu vou colocar ele mais para lá
ou mais para cá. Olhando aqui no carro, eu acho que o ângulo ideal seria alguma coisa próxima de 45 graus, não muito acima, porque senão dificulta na hora que você for descer. Dá uma maior segurança, né, para você ter certeza que o amortecedor vai conseguir segurar o capô, porque quanto mais reto ele tiver, melhor. Porém, ele pode dificultar também na hora de descer. Então tem que achar um meio termo entre as duas coisas. Então quanto mais eu jogar para lá, mais reto o amortecedor vai ficar, mais difícil vai ficar na hora de descer. E eu também tenho que me atentar a uma coisa: a distância entre esse ponto e o ponto de fixação, para eu ter uma noção se quando fechado esse amortecedor aqui, ó, vai chegar no fim do curso dele, porque ele não pode chegar. Eu tenho que ter uma distância maior do que a distância que ele precisa para encurtar, porque se a distância for pequena, ele vai bater no fim de curso e o capô não vai fechar. Então isso significa que meu ponto de fixação não pode ir mais para próximo do outro ponto aqui, porque senão ele vai começar a pegar essa parte que eu empenei aqui, ó, no retentor do amortecedor, vai acabar estourando ele. Porém, se eu chegar ao ponto de fixação para mais, ele pode não conseguir segurar o capô, porque o amortecedor vai estar mais inclinado, isso vai depender da força, e o capô vai ficar um pouco mais fechado. Então a gente tem que achar um meio termo, um ponto de fixação onde não esteja nem muito próximo, a ponto dele bater no fim de curso dele, ou deixar muito tensionado aqui entre os pontos quando fechar, e não pode ser nem muito distante, a ponto dele não conseguir segurar o capô em pé e deixar o capô um pouco aberto, porque a gente precisa do capô, de certa forma, aberto para fazer algum tipo de manutenção. E é aí que tá o X da questão da onde a gente vai fixar o amortecedor aqui, porque não tem como eu falar qual ponto é o melhor, porque só testando que a gente vai saber se o amortecedor vai conseguir segurar em determinado ponto. Eu vou tentar fazer uns testes aqui e vou passar para vocês aí o que eu consegui. Tá aí, pessoal, outro dia aqui, não deu para finalizar ontem, eu acho que até que o vídeo vai sair um pouco atrasado, o bobear vai sair no dia seguinte, porque eu deixei para trabalhar com um pouco mais de calma aqui. Cheguei bastante cansado ontem e não deu para consertar o que eu tinha errado aqui. Na verdade, eu chutei uma posição aqui que eu achei que ficaria melhor. No caso, deu certo, só que eu dei uma mancada na hora de fazer a segunda fixação e acabei tendo que refurar. Então, vai aparecer um leve furinho ali que eu refurei o lado de cá. Mas, de modo geral, eu gostei bastante, ficou muito bom. A fixação deu muito certo, dá pra ver como que ficou a chapinha aqui com os dois parafusos. Fiz a furação, parafusei pelo lado de lá. A fixação aqui em cima também deu muito certo. Infelizmente, tive que fazer a curvinha igual eu falei pra vocês, mas deu 100% certo, tá funcionando legal. O cálculo também do fim de curso que a gente fez aqui, ó, na parte externa, tá funcionando legal. Ele ainda tá fechando, ainda faltam uns 2 dedos aqui até chegar nessa curvatura aqui que a gente fez. O único ponto, assim, que eu tive que trabalhar um pouquinho mais para fazer o fechamento certinho foi justamente aqui, ó, onde a borracha pega, justamente aonde eu coloquei aqui, ó, o ponto de fixação. Quando fecha, ele encosta milimetricamente aqui e dá uma diferencinha mínima no fechamento do capô. Então eu tive que rebater um pouquinho mais ali. Agora eu vou retocar, vou pintar a peça direitinho de pretinho aqui, ó, para deixar os parafusos inox à mostra e vai ficar top. Cortei a borracha, igual eu falei para vocês, ó, já tá cortada e o capô tá fechando 100%. Vou tentar fechar com a mão aqui, ó, pelo centro. Você tem que fazer uma certa força, mas chegando num determinado ponto, que é mais ou menos por aqui, ó, ele já anula a força, tá vendo? O capô praticamente não tem força porque os amortecedores estão apontando para trás. A partir desse ponto, o amortecedor já faz força contrária para fechar o capô. Então daqui para baixo, ó, o amortecedor começa a empurrar o capô, ó. Não tô apertando, só tô deixando cair. Uma adaptação aqui para um carro que não veio com amortecedor de fábrica, uma adaptação que a gente tá fazendo, ficou 100%, ó. Dá para fechar tranquilo, 100%. Os frisos ficaram bons, tá vendo, ó? Tanto do lado de cá quanto do lado de cá, tá vendo? Então ficou um fechamento 100%, até porque a gente percebe que no meio, igual eu falei pra vocês, os amortecedores não estão mais fazendo força pro capô levantar. Eles já estão fazendo força pro capô abaixar. Na hora de abrir é o mesmo esquema, ó. Eu já destravei ali. E você vai abrindo, ó, aqui ele tá forçando o capô para baixo. Se eu soltar, o capô desce. Se você vir levantando, vai chegar um ponto que você vai sentir que a força é neutra, que é aqui, ó. Daqui para cima, os amortecedores já começam a atuar e levantar o capô. Então eu recomendo segurar, ó. E chegando no final, ele fica 100% aberto. E ficou dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. Fazer algumas concessões, né? Algumas adaptações, mas no fim ficou bem legal. Eu gostei. Aposentamos aqui, em definitivo, né? A varetinha do capô, que já estava atrapalhando desde o início. Agora não arranha mais a parte aqui do cofre, fica mais livre para trabalhar sem aquela varetinha atrapalhando aqui. E esteticamente fica muito mais bonito. Não vai dar tempo de eu finalizar essa parte da pintura aqui, porque eu tenho que esperar secar para instalar tudo certinho. Mas o que eu queria passar para vocês é mais essa ideia que eu tive aqui de fixar. O meu carro é um pouco peculiar, justamente porque eu não tô usando step, o meu módulo não tá ali. Teria que ver se vai funcionar no carro de vocês aí. Mas a ideia de fixação, tanto da parte de estruturação ali do ponto ali, ó, por trás,
trás e pela frente com as arruelas, quanto dessa peça que eu fiz aqui soldada de fixação, vale para todos os carros. Eu acho que é muito bom a gente prestar atenção com relação à parte de área de contato ali, porque pelo que eu percebi, as forças desses amortecedores novos, se não tivesse essa estruturação ali que eu fiz com as arruelas, muito provavelmente com poucas aberturas e fechamentos aqui, a chapa do carro já não ia aguentar, ia começar a empenar e aí ia largar o furo e poderia até estourar ali onde você fixou os pontinhos de fixação. Com relação ao ponto onde eu fiz a fixação aqui, ó, só para quem quiser replicar aí e ficar igual, é uns 2 dedos aqui, ó, desse parafuso aqui, ó. Então você pegar aqui, ó, uns 2 dedos para lá, ó, você já vai chegar no ponto onde eu fiz a fixação desse lado, e do lado de cá a mesma coisa. Eu acabei errando, deixando um pouco para lá, então tive que chegar, é uns 2 dedos aqui, ó, desse parafuso para trás, e numa altura também dos 2 dedos aqui, ó, do macarrãozinho que faz a vedação, mais ou menos no meio termo ali da altura. Tá aí as medidas, mostrei para vocês as medidas dos amortecedores. Se quiser dar uma olhada antes de comprar, pega um cabo de vassoura, corta na medida do amortecedor inteiro, né, e faz um teste aí no seu carro, a ver se quando fechar não vai encostar em nada, e se der certinho, aí você compra os amortecedores, são amortecedores do Celta, igual eu falei para vocês, que dá para usar aqui fazendo essas modificações que eu falei, fica 100% e funciona muito bem. Estou bastante satisfeito, gostei, eliminei agora definitivamente a varetinha do capô. Eu espero que essas ideias aí que eu passei tenham ajudado. Se tiver alguma ideia melhor de fixação, onde fixar, ponto de fixação, deixa aí nos comentários, que vai ajudar muito o pessoal que vier aqui ver o vídeo, acabar chegando aí nos comentários, que eu sempre recomendo, o pessoal sempre dá ideia boa aí nos comentários, a melhorar ainda o projeto. Beleza? Aqui eu só fiz com o que veio na minha cabeça, com os materiais que eu tinha aqui, tentei deixar o melhor possível e eu gostei bastante do resultado. Mas então é isso, pessoal, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Se gostou, deixa o gostei, se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreva aí, que tem muitos bacanas. Vou ficar por aqui, até o próximo, valeu!